Vamos para as últimas do Ceará. Bem-vindos alvinegros. Não esqueça do like e de se inscrever no nosso canal. Já aproveita para deixar seu comentário. Sem enrolação, vamos para a notícia. A briga na parte inferior da tabela está acirrada. Ninguém quer ser rebaixado, não é mesmo? O empate do Coritiba e a vitória do Atlético Goianiense sobre o Vovô, rival direto, emaranharam ainda mais os números na tabela de classificação. Vamos aos riscos de queda de cada time segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Coritiba, 15º na tabela com 35 pontos. O Coxa depende apenas de si. Nos 5 jogos que ainda tem pela frente, joga 2 vezes em casa e pega Juventude e Cuiabá, adversários diretos na briga contra a queda. O time tem apenas uma vitória nos últimos 3 jogos. Tem 28,6% de risco de ser rebaixado. Os próximos jogos do Coxa são Fortaleza, Juventude, Flamengo, Corinthians, Cuiabá. O nosso Vovô Ceará é o 16º com 34 pontos. Outro que depende apenas de si é o Vovô. No entanto, o retrospecto não é favorável. São 7 jogos sem vencer em sequência, o que assusta mais o torcedor a cada rodada. Com somente 2 jogos em casa pela frente, o Vovô ainda corre o risco de atuar de portões fechados após a invasão em campo no duelo contra o Cuiabá. O Alvinegro de Porangabuçu ainda faz duelos diretos contra Avaí e Juventude nas 2 últimas rodadas. O time cearense tem 46,3% de risco de cair. E os próximos jogos do Vozão: Internacional, Fluminense, Corinthians, Avaí e Juventude. Atlético Goianiense é o 17º com 33 pontos. O Dragão conquistou uma vitória importantíssima contra o Ceará na última rodada em casa. Primeiro do Z4, o Atlético Goianiense tem 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. A fase é boa e vem na hora certa. O risco de rebaixamento, no entanto, ainda é alto, 53%. É o único que não tem mais duelos diretos contra times na parte inferior da tabela. Próximos jogos do Dragão: São Paulo, Santos, Fortaleza, Atlético Paranaense, América Mineiro, Cuiabá, 18º com 31 pontos. As 4 derrotas nos últimos 5 jogos preocupam bastante o torcedor do Dourado. São 75,1% de risco de cair para a segunda divisão. No entanto, o Cuiabá ainda tem 3 jogos em casa e pode contar com a força do seu torcedor para tentar reverter a situação. Próximos jogos do Cuiabá: Avaí, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Coritiba. O Avaí, 19º com 28 pontos. Vida difícil a do Avaí. Vice-lanterna, tem 96,8% de chances de cair para a Série B de 2023. As 5 derrotas em sequência devem ter feito alguns torcedores até entregarem os pontos. No entanto, com 2 jogos em casa e 2 duelos diretos contra adversários da parte inferior da tabela dão uma leve esperança ao torcedor. Próximos jogos do Avaí: Cuiabá, Bragantino, Santos, Ceará e Flamengo. Juventude 20º na tabela com 21 pontos. A situação do Juve é de longe a mais complicada de todas. O time do Rio Grande do Sul é o mais distante do pelotão que briga para escapar. O Alviverde já é visto como rebaixado pelos matemáticos, com 100% de risco de queda. A última vitória, o time tem apenas 3 na competição, foi na rodada 19, justamente contra o Ceará, adversário contra o qual fechará o torneio. Próximos jogos: Atlético Mineiro, Coritiba, Goiás, Flamengo e Ceará. Torcedor, o que você acha? Arrisca um palpite? Quem cai?